Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Hoje eu tenho praticamente de falar sobre as eleições nos Estados Unidos, né? Que deu essa reviravolta, né, do Biden renunciando pela primeira vez, né? E subindo, provavelmente, a Kamala Harris, né, que vai ser a candidata. Bom, mas vamos lá. As eleições dos Estados Unidos são um negócio entre bilionários. Como é uma eleição indireta no colégio eleitoral, o voto não é obrigatório, não é feriado no dia, então há pouco interesse da população em votar. Inclusive, 80% da população, por variados motivos, não queria nem Biden nem Trump. Cada estado, de acordo com a população, elege seus delegados para o colégio eleitoral que vai escolher o presidente. Ou seja, o povo é chamado para votar em quem se candidata para ser delegado. Para ser presidente dos Estados Unidos, precisa ter 270 votos dos 538 delegados que elegem o presidente. Imagina, 270 delegados elegem o presidente e dizem que é uma democracia, né? E se formos analisar, cada delegado representa os milionários de cada estado. Só em 2 estados, entre os 50 dos Estados Unidos, tem proporcionalidade. O que é isso? O partido que elege o maior número de delegados em um estado leva todos os delegados. Por exemplo, a Califórnia tem 55 delegados e os democratas sempre ganham lá. Aí levam os 55 delegados. Inclusive, um candidato pode ter mais votos que outros e não ser eleito. Hillary Clinton teve 3 milhões de votos populares a mais que Trump, mas ele ganhou mais delegados e, por isso, no colégio eleitoral, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Imagina. Na atual situação, dos 50 estados norte-americanos, 44 já estão definidos. Ou são republicanos ou são democratas. Então já se sabe que os delegados de um ou de outro vão ser ou dos democratas ou dos republicanos. A disputa eleitoral, na realidade, está entre 6 estados restantes, que ora são democratas e que ora são republicanos. E aí, então, a disputa é difícil, né? Porque 5 e 6 estados vão definir, nesse momento, o atual presidente dos Estados Unidos. E por que eu disse que a eleição dos Estados Unidos é um negócio entre bilionários? Os ricaços montaram, como se vê, um sistema eficiente para o povo não participar do sistema eleitoral. Ademais, se gasta milhões nas eleições que vêm de doadores privados. Há muito se sabia que Biden não tinha condições mentais nem físicas para se candidatar para ser reeleito, como é costume nos Estados Unidos, onde só pode ser presidente por 2 vezes. Suas debilidades mentais e físicas ficaram claras no debate contra Trump. Mas Biden, apesar de reconhecer que foi muito mal no debate, se recusava a renunciar. Como a eleição é um negócio entre bilionários, rapidinho resolveram. Diversos doadores retiraram ou anunciaram que iam retirar o financiamento. Checkmate, ele renunciou. Quando Biden foi escolhido como candidato dos democratas na eleição anterior, tanto Bernie Sanders, que é uma pessoa de esquerda, como Kamala Harris se apresentaram para concorrer a serem candidatos na convenção democrata. Mas tiveram que se retirar porque os doadores deixaram de financiar Bernie Sanders e a Kamala Harris. Assim só ficou o Biden concorrendo na convenção. E nos Estados Unidos, o candidato a presidente é quem indica o vice. Na ocasião, Biden, talvez até com consciência pesada, resolveu chamar a Kamala Harris para sua vice. A disputa agora é entre Donald Trump e Kamala Harris. Há 2 candidatos independentes concorrendo, Roberto Kennedy Jr., um Trump mais jovem, e Cornel West, que é uma pessoa mais de esquerda, mas ninguém fala deles. Biden, imagina como é que o dinheiro resolve lá, né?
Biden arrecadou 28 milhões em um dia em julho. Em julho só tinha arrecadado 21 milhões até o dia que renunciou. Agora, os bilionários democratas, em um dia, doaram 81 milhões de dólares para a campanha da Câmara. E que disputa é essa? Entre Donald Trump, que é um mentiroso compulsivo no debate com Biden, mentiu 15 vezes, misógino, racista, e Kamala Harris, a primeira mulher negra descendente de imigrantes que pode se tornar presidente dos Estados Unidos. Como eu disse, é uma disputa entre bilionários com duas concepções de como o sistema imperialista dos Estados Unidos se relaciona com o mundo. O Partido Democrata representa fundamentalmente os interesses dos bilionários ligados ao complexo industrial militar, às grandes plataformas chamadas Big Techs, ao mercado financeiro, à indústria cultural, principalmente a do cinema, e aos setores industriais que se beneficiaram do processo de globalização pós-década de 80 e que tem a OTAN como seu braço direito na Europa, que financiou a guerra na Ucrânia e financiou Israel, que apoia o massacre em Gaza e que analisa que os inimigos que os Estados Unidos têm que enfrentar para controlar as matérias-primas e a força de trabalho mundial são a Rússia e a China. Então isso, de candidata mulher, negra, descendente de imigrantes, não tem a menor importância. Ela vai aplicar esta política do Partido Democrata. Lembremos, inclusive, que o primeiro presidente negro dos Estados Unidos foi Barack Obama, do qual Joe Biden era vice e Hillary Clinton secretário de Estado. Obama foi um dos presidentes americanos militarmente mais agressivos das últimas décadas, autorizando operações de vários tipos em 7 países: Afeganistão, Iraque, Líbia, Paquistão, Somália, Iêmen e Síria. Obama teve o maior número de ataques em drones, além de contar em seu currículo com as mortes de Osama Bin Laden e Muammar Gaddafi. Espionou e ajudou a articular o golpe contra Dilma e deram toda a força à Lava Jato. Internamente, Obama tentou dar algumas migalhas à classe trabalhadora. A euforia de alguns setores do movimento negro e feminista do Brasil com Kamala Harris não tem o menor sentido. Ela apoia visceralmente Israel, o genocídio em Gaza, a guerra da Ucrânia e todas as demais barbaridades que os Estados Unidos cometem no mundo. Donald Trump representa principalmente os setores industriais, a classe média e a classe trabalhadora que vive nos estados que se desindustrializaram quando parte das indústrias desses estados migraram para o México ou para a China no processo de globalização. Ele indicou, inclusive, um jovem, como seu vice, um jovem de 39 anos, que nasceu pobre, como diz, gasta muito esforço, chegou lá. É vice de Trump, que controla totalmente o Partido Republicano. Né? O Partido Republicano está na mão do Trump. Inclusive, ele criou um movimento chamado Fazer os Estados Unidos Grandes Novamente. Promete expulsar os imigrantes, que para eles são criminosos, traficantes, tudo que você imaginar de mal no mundo, são os traficantes que levam para os Estados Unidos. Ele também apoia Israel, o massacre em Gaza, despista, dizendo que vai terminar a guerra com a Ucrânia, porque é muito dinheiro que é gasto lá e que deve ser investido nos Estados Unidos, que a OTAN não paga suas cotas, etc. É um dos maiores defensores da liberação de armas, negacionista em relação às vacinas, mente compulsivamente, enfrenta 91 acusações nos quatro processos criminais nos quais agora é réu. O republicano de 77 anos se tornou o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser julgado e condenado criminalmente. E olha que o Bolsonaro aqui ainda não foi, hein? Ele foi considerado culpado de falsificar registros financeiros empresariais para ocultar um pagamento feito à ex-atriz pornô Stormy Daniels pouco antes das eleições de 2016. Mas nos Estados Unidos, o presidente, mesmo condenado, pode governar da prisão. Diante dessa situação, diante dessa postura geral, né, global do Donald Trump, é mais provável que Kamala Harris, com os milhões que tem disponíveis, seja eleita, pois ela é muito articulada, participa bem de debates, né?
e com isso ela pode vencer o Trump nos debates, pode inclusive desmentir ao vivo, né, porque ele sempre fala as mesmas mentiras. Está nas mãos, imagina só, está nas mãos dos eleitores de Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, Michigan, Geórgia, Nevada, o destino das eleições dos Estados Unidos. Esses estados são considerados pêndulos, né? Ora democrata, ora republicano. Kamala Harris terá que virar votos nesses 5 estados onde Trump ganha. Então, essa, né, é o grande desafio que ela pode ter, que ela tem, né? Por ser uma mulher jovem, ela tem 59 anos e o Trump 77, e ela é bem articulada, fala bem, sabe, né, debater, pode ser que ela convença um maior número de mulheres a irem votar, bem como as comunidades negras, a darem um voto de confiança nela, né? Para o Brasil, a derrota de Trump também é uma derrota, é vista como uma derrota do clã Bolsonaro, que tem ele um dos seus gurus, pois se identificam pela violência, racismo, misoginia, negacionismo, por mentirem compulsoriamente, né? Então, o clã Bolsonaro está de olho na vitória do Trump, né? Você imagina o tanto que os democratas e os republicanos são parecidos. Dia 24 agora de julho, Netanyahu falou, primeira vez que um representante de Israel fala no Congresso norte-americano. E o que passou? Ele foi aplaudido de pé por democratas e republicanos, né? Então, na realidade, todos nós temos que pensar que o grande inimigo da humanidade nesse momento, e sempre, são os Estados Unidos, né? O imperialismo norte-americano. E o imperialismo norte-americano está em decadência, ainda não se deu conta que o mundo é multipolar, que realmente a história da humanidade agora está relacionado à China e à Rússia, queiram eles ou não. Para terminar, vamos recordar um grito de guerra, né, um grito contra a política de guerras e de invasão de outros povos, feita por Vinícius de Moraes em um poema chamado A Rosa de Hiroshima, que foi uma forma dele protestar, né, contra as explosões de bombas atômicas ocorridas nas cidades japonesas de Hiroshima, em 6 de agosto de 45, e Nagasaki 3 dias depois, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Criada em 1946, o poema foi publicado em 1954 no livro Antologia Poética, e mais tarde, em 1973, os versos foram transformados em música no disco de estreia do grupo Secos e Molhados, né, que tinha Ney Matogrosso, né, como a grande voz. A parte melódica é de autoria de Gerson Conrado, integrante da formação original do grupo, é acompanhado por João Ricardo e Ney Matogrosso, né? Esse poema é muito atual, né, em relação à política genocida, né, que é dos Estados Unidos, que é um dos principais responsáveis por matar a classe trabalhadora no mundo, ou pela fome ou pelas armas. Vamos lá?